Seul se destaca como uma potência econômica por si só. Combinada com as áreas vizinhas, está entre as maiores economias metropolitanas do mundo, ainda maior que Xangai, Pequim, Sydney e Moscou. É a sede de conglomerados internacionais como Samsung, Hyundai, LG Electronics e Kia Motors. No entanto, há algo podre na Coreia do Sul. As taxas de natalidade estão caindo mais rapidamente do que em qualquer outro lugar do mundo. Na verdade, a situação é tão singularmente ruim que a Coreia do Sul vem quebrando seu próprio recorde de baixa ano após ano. Em 2023, o número de recém-nascidos foi de 230 mil, o que representa uma diminuição de 7,7% em relação ao ano anterior. Como tal, a taxa de fertilidade atual da Coreia do Sul é de 0,72, muito abaixo do nível de reposição de 2,1 necessário para uma nação se substituir de uma geração para a próxima. Este número é a base de qualquer sociedade funcional. Se maior, a população aumenta. Se for menor, a população e sua cultura morrem. Quanto menor o número, mais rápida a morte. Portanto, apesar de seu estrondoso sucesso econômico, a Coreia do Sul está de fato se extinguindo. A população de 51 milhões do país está a caminho de se reduzir à metade até o final do século. O governo tem sido lento para aceitar a profundidade e complexidade da crise, mas tem se rendido. Há um plano em andamento para trazer de volta a família nuclear, mas quer fazê-lo em um ambiente diferente de Seul. A 120 quilômetros ao sul, uma nova cidade chamada Sejong está sendo construída. Em alguns anos, substituirá Seul como a capital da Coreia do Sul e, ao fazer isso, os legisladores coreanos esperam reinventar uma sociedade mais voltada para a família. Mas como essa nova cidade se desenvolverá e crescerá? Isso poderia ser um modelo para as sociedades ocidentais? E o que o futuro poderia reservar se a Coreia não acertar neste plano? Uma coisa que sabemos, a riqueza sozinha não pode embalar o futuro. O ano é 1998. A internet está se popularizando, os celulares estão diminuindo de tamanho, a Microsoft está introduzindo seu novo sistema operacional, o Google está fazendo sua estreia e a Coreia do Sul está surfando uma onda de sucesso. Seu produto interno bruto finalmente superou a armadilha da renda média e nada pode pará-lo. Nos próximos anos, a economia da Coreia do Sul se desenvolveu a uma velocidade vertiginosa para se tornar uma das maiores do mundo, ultrapassando 1 trilhão em 2006 e chegando ao seu atual patamar de 1,6 trilhões. Enquanto passava por um boom econômico, a população da Coreia do Sul estava passando por um boom próprio. Tendo cerca de 20 milhões de cidadãos em 1950, dobrou para 40 milhões em 1983 e depois inchou para 51 milhões em 2016. No entanto, à medida que sua economia e população cresciam, as taxas de fertilidade diminuíam constantemente, coalescendo justamente quando os padrões de vida melhoraram. Para a Coreia do Sul, essa transição revolucionária foi mais do que apenas econômica e demográfica, foi cultural. Uma parte crescente da sociedade coreana optou por uma vida sem filhos. Admitidamente, a queda nas taxas de natalidade é vista em todos os países desenvolvidos, mas nenhum de forma tão drástica quanto a Coreia do Sul. A taxa de natalidade atual de 0,72 pode não parecer tão ruim, mas veja como isso se desenrola ao longo de algumas gerações se não for controlado. Imagine uma população de 100 pessoas, digamos 50 casais, que então tem apenas 40 filhos para substituí-los, baseado na taxa de natalidade da Coreia do Sul. Esses filhos então teriam cerca de 16 descendentes próprios, que depois teriam apenas 6 filhos. Então, em apenas 4 gerações, uma população de 100 é reduzida a apenas 6. Isso é uma queda de 94%.
Em 4 gerações, as projeções para a Coreia do Sul estão parecendo sombrias. Se as taxas de natalidade continuarem em baixa recorde, a população do país cairá para 24 milhões, o mesmo nível visto em 1958. Desta vez, no entanto, a composição de sua sociedade será completamente diferente. Enquanto em 1958 a idade média era 18 e atualmente é 45 até 2100, a Coreia do Sul terá uma idade média de 59. Se tornará uma nação de idosos. As consequências serão graves. Para uma sociedade funcional, deve haver pessoas suficientes em idade de trabalho. Cidadãos entre 25 e 64 anos contribuem mais para a economia, enquanto aqueles acima geram os maiores custos de saúde. Por grande parte da história, a pirâmide populacional se assemelhava bem a uma pirâmide. Os jovens cuidavam dos idosos e podiam fazer isso porque pertenciam a um grupo demográfico que era maior que o dos idosos. Contudo, com a melhoria da assistência médica e o aumento da expectativa de vida, a pirâmide populacional começou a se assemelhar a uma urna. Nas próximas décadas, essa urna mudará gradualmente para uma pirâmide invertida. Em muitos países desenvolvidos, a maioria dos cidadãos terá mais de 60 anos. No entanto, uma sociedade com uma pirâmide populacional invertida verá um ônus financeiro insustentável em sua força de trabalho. Até os países mais ricos enfrentarão desafios. As pessoas precisarão trabalhar mais para arcar com os crescentes custos de saúde. A tecnologia ajuda a amenizar o impacto, mas não pode resolver uma crise endêmica como a queda nas taxas de natalidade, certamente não em um caso tão extremo como a Coreia do Sul. As taxas de natalidade recordes baixas afetarão o país de todas as maneiras imagináveis. A economia, o sistema de pensões e a segurança da Coreia do Sul serão submetidos a um estresse severo. As taxas de natalidade em queda são observadas em todas as nações desenvolvidas e até agora nenhum país conseguiu melhorar a situação. Aparentemente, a crise de fertilidade é endêmica e profundamente enraizada na cultura, tanto que simplesmente não sabemos o que funciona. Na Coreia do Sul, governos sucessivos jogaram dinheiro no problema. Nos últimos 20 anos, mais de 286 bilhões de dólares foram investidos em programas sociais destinados a incentivar as famílias nucleares, que é a unidade familiar tradicional na maioria das culturas. Infelizmente, os programas sociais da Coreia do Sul não funcionaram como planejado. Ano após ano, o país superou seu próprio recorde de baixa taxa de fertilidade. Parte do problema é a maneira como a Coreia do Sul cresceu nos anos 80, especialmente sua capital, Seul. Quase metade da população sul-coreana vive em apenas 12% de seu território. Principalmente ao redor da capital e suas proximidades, Seul é onde a maioria das oportunidades estão. Então as pessoas ficam por perto. Infelizmente, acomodar milhões de pessoas em um ambiente urbano próximo cria pressão sobre a infraestrutura e os recursos. Como resultado, por baixo de seu glamour de alta tecnologia e marcação de K-pop, Seul se tornou uma corrida de ratos para aqueles que vivem lá. O trânsito caótico e a má qualidade do ar levaram os serviços públicos ao limite. E a moradia se tornou cada vez mais inacessível. Não é surpreendente que a taxa de natalidade de Seul seja a mais baixa do país, chegando a ser tão baixa quanto 0,5 filhos por mulher. Isso é cerca de 30% menor do que as já baixíssimas estatísticas do resto do país. Além disso, como a urbanização de Seul está destinada a continuar sem controle, a situação tende a piorar. A Coreia do Sul já é o país mais caro para se criar uma criança. Os custos com aulas particulares e cuidados infantis são altos. Criar uma criança desde o nascimento até os 18 anos custa mais de 7,5 vezes o produto interno bruto per capita, a taxa mais alta do mundo. Para comparação, na Alemanha e na França, criar uma criança custa 3,5 vezes e 2,2 vezes o produto interno bruto per capita, respectivamente. A Coreia do Sul está em uma liga própria.
Parte do problema é o custo de vida em Seul. Um apartamento de tamanho médio custa mais de $740 mil, o que está além do alcance da maioria, mesmo pelos padrões dos coreanos ricos. No entanto, essa complicação habitacional também apresenta uma solução improvável. Enquanto a cultura é dinâmica e tende a mudar organicamente ao longo do tempo, infraestrutura e habitação são problemas tangíveis que o governo pode resolver. Reformar Seul é muito difícil. É basicamente uma cidade gerenciada por empresas. Então, em 2003, quando o presidente Roh Moo-hyun assumiu o cargo, ele elaborou uma estratégia de resposta ao colapso demográfico. Apenas 120 quilômetros ao sul de Seul, uma nova cidade chamada Sejong foi encomendada para a construção. Ela ficaria mais ou menos no meio do país e se concentraria principalmente no assentamento de famílias nucleares. Aqui está em 2009 um canteiro de obras, e aqui está hoje, apenas 15 anos depois. O governo aplainou a paisagem, estabeleceu um sistema de grade e construiu centenas de prédios altos, incluindo escolas, pontes, hospitais e outros serviços e instalações públicas. Os coreanos planejam mover sua capital para cá. O governo está realocando pelo menos 36 ministérios e agências para Sejong. A cidade atualmente tem uma população de cerca de 300 mil, mas após sua conclusão em 2030, cerca de 500 mil pessoas chamarão Sejong de lar. Pelo menos esse é o plano. Até agora, Sejong tem seu próprio distrito financeiro e comercial, e há planos para uma nova zona industrial nas proximidades. Viver em Sejong está na vanguarda tecnológica. Em cada rua existem telas sensíveis ao toque, códigos QR e painéis de informação digital. A cidade foi especificamente projetada desta forma para permitir carros autônomos e automação completa num futuro próximo. Todo o empreendimento é alimentado por energia renovável com foco em espaços verdes. Há até mesmo uma praia artificial. Sejong é totalmente dedicada ao planejamento familiar. Está repleta de parques e playgrounds para crianças, há muitas escolas primárias e jardins de infância acessíveis, tornando-a um lugar adequado para criar uma família. Projetar uma cidade do zero tem suas vantagens, pois tudo pode ser planejado adequadamente. Por exemplo, a habitação é mais acessível em Sejong. Embora esteja a 120 quilômetros de distância da capital, um apartamento de tamanho médio em Sejong custa quase a metade do que custaria em Seul, $390 mil versus $740 mil para ser preciso. Para uma família que está começando, essa queda de preço faz toda a diferença. Os resultados falam por si mesmos. Com uma taxa de natalidade de 0,97, mais crianças nasceram em Sejong do que em qualquer outro lugar na Coreia do Sul nos últimos 3 anos. Isso ainda fica aquém do nível de reposição de 2,1, mas isso faz de Sejong uma exceção na Coreia do Sul, mesmo assim. Isso mostra que o declínio da população é reversível e, portanto, ao mudar sua capital, a Coreia do Sul pode ainda se afastar da extinção. Sejong ainda não está completa, mas já está produzindo resultados positivos. Muito de seu sucesso se deve ao seu planejamento urbano e generoso sistema de bem-estar social. Desde o seu desenvolvimento como a nova capital da Coreia do Sul, Sejong tem visto principalmente funcionários do governo e servidores públicos se mudarem, todos os quais se beneficiam de generosos programas sociais. Os servidores públicos têm relativa flexibilidade para tirar licença para cuidar dos filhos, podendo se estender por até 3 anos por filho, além da licença maternidade. Também não há pressão corporativa, uma vez que os empregos governamentais são menos competitivos, e os servidores públicos têm garantia de que podem voltar ao trabalho após terem filhos. Em Seul, a situação é quase o oposto. No setor privado, os coreanos costumam evitar tirar licença prolongada para cuidar dos filhos porque se preocupam com possíveis desvantagens no local de trabalho por parte da gestão. Assim, empregos estáveis e moradias acessíveis estimulam as pessoas a terem mais filhos. Sejong prova que essa fórmula funciona.
De acordo com dados oficiais de 2016, 32,7 bebês nasceram por 1.000 funcionários do governo, o que é mais do que o dobro dos 14,5 bebês nascidos por 1.000 cidadãos do setor privado de idade semelhante no mesmo ano. Mas o governo não pensou em tudo ao planejar para Sejong. Se tivesse, a taxa de natalidade seria ainda maior. Grandes números de funcionários do governo cujos empregos foram realocados para Sejong não foram com eles. Em vez disso, a maioria continua morando em Seul, fazendo deslocamentos diários de várias horas para a nova capital. Muitos dizem que a nova cidade carece de cultura, ou em outras palavras, é desprovida de alma. Além disso, o transporte em Sejong é insuficiente. Apesar de planejar a cidade desde o início, os desenvolvedores coreanos cometeram um erro irremediável. Eles deixaram de fora um sistema de trânsito. Sejong não tem rede de transporte para falar. A cidade não tem trem subterrâneo ou rede de bonde. Como esse descuido poderia ter acontecido? Não sabemos. No entanto, como resultado, quase todas as viagens em Sejong são feitas por veículos motorizados pessoais. A cidade tem ônibus públicos, mas eles são poucos em número. Apenas 7% do transporte de Sejong é feito de ônibus. Enquanto isso, os carros representam 41% do transporte, o que é o dobro do que em Seul. Simplesmente, em Sejong, se você não possui um carro, você não vai ao trabalho. Essa falta de infraestrutura, de certa forma, derrota o propósito de moradia acessível. Famílias que estão começando a se estabelecer lutam para encontrar benefícios financeiros em Sejong que justifiquem a mudança para lá. Então, não é bem a cidade verde, acessível e de vanguarda como anunciado. E essa falha de infraestrutura pode ser um fator decisivo para o público que os desenvolvedores estão tentando atrair. Ainda assim, os legisladores coreanos depositam suas esperanças em Sejong. Sua política é menos impulsionada por escolha e mais por necessidade. O Estado precisa resolver sua crise demográfica. Nenhum de seus sucessos econômicos importará se não conseguir substituir sua população de uma geração para a próxima. Sejong ilustra que o colapso demográfico é reversível. No entanto, para que o plano funcione, o governo precisa redobrar seus programas sociais e abordar as deficiências da infraestrutura local. Caso contrário, seu plano Sejong é apenas uma cidade fantasma em formação. Eu fui seu anfitrião Shirvan do Caspian Report. Se você curte nosso trabalho e quer demonstrar apoio, deixe um super obrigado nos comentários. Todas as doações ajudam a tornar o canal independente e autossustentável. De qualquer forma, obrigado pelo seu tempo e Sawol!